Olá, este é o Estúdio Tribuna Online, gravado diretamente aqui do Estúdio Tribuna Lab, na Rede Tribuna de Comunicação. Nosso convidado hoje é o desembargador Pedro Valls Feorrosa. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a honra do convite. Pois é, o Pedro, notório conhecimento jurídico, virou desembargador aos 28 anos de idade, mas o nosso objeto dessa conversa aqui principalmente é o lado colunista do desembargador. Pedro, ele escreve uma coluna aos domingos no jornal A Tribuna e fala sobre assuntos variados, e esse é o nosso principal foco dessa conversa que nós vamos ter aqui agora. Pedro, como é que surgiu essa experiência de ser colunista e como é que vem a sua inspiração, os temas que você aborda na sua coluna em A Tribuna? Bom, escrever é uma paixão que eu tenho desde criança e seria natural que eu buscasse exercitar essa paixão, tanto na minha área profissional como redigindo textos, publicando, seria algo natural. Mas vem aí uma pergunta: de onde tirar material, informações para escrever? Eu comecei a fazer um banco de dados, uma relação de vários jornais, mas não jornais conhecidos. Jornais de lugares como Butão, Coreia do Norte, Índia, Coreia do Sul, Austrália, China. Fui buscando jornais que tivessem as edições disponibilizadas na internet e comecei a catalogar essas notícias. Logo depois surgiu uma tecnologia fascinante chamada RSS, que deu origem a um serviço chamado Feedly, Feedly. Essa tecnologia nos permite ler de uma forma prática, em minutos, um jornal. Imagine um jornal como A Tribuna. A Tribuna, em média, tem 100 notícias por edição. Ler 100 notícias consome muito tempo. Mas e se nos fosse apresentado apenas os títulos? Nos fossem apresentados apenas os títulos da notícia? A gente leria esses títulos, separaria o que fosse de interessante, considerado o nosso ponto de vista, e depois faria uma leitura detalhada. Dentro dessa tecnologia, dá para ler por dia, eu já cheguei a esse número, 100 jornais. Fantástico. Dá para acompanhar 100 jornais. E a partir do momento em que a gente vai pegando essas notícias de interesse, separa, coloca no banco de dados, deixa lá arquivado. Então, ao longo do tempo, será feita uma viagem maravilhosa pelo mundo. A gente irá descobrir notícias absolutamente diferentes, a nível de tragédia, a nível de comédia. É uma escola fascinante que está à nossa disposição. Está aqui um celular durante o dia, preso no engarrafamento em algum lugar. Eu vou lendo uma noticiazinha aqui, outra notícia ali. No final, nós já estamos com a série de matérias separadas, que são cuidadosamente indexadas para futura referência. É daí que eu tiro a matéria-prima para exercitar a minha grande paixão, que é escrever. Ao longo desses 20 e poucos anos, eu consegui juntar mais de 80 mil notícias. 80 mil notícias? 80 mil, estou no banco de dados. E aí você faz essa eu acho que tem muito interessante na sua coluna, vocês podem conferir sempre aos domingos em A Tribuna, é que você vai tirando conclusões a respeito do caminhar da humanidade, né? Você vê que existem problemas comuns a vários países e problemas específicos de vários países. A que conclusões você vai chegando nessa sua caminhada e observando todo esse montante de informação que você tem acesso? Eu cheguei a uma conclusão. Os níveis de criminalidade, os níveis de corrupção, os níveis de maldade e de bondade também são praticamente uniformes ao redor do mundo. Não importa se nós olhamos para a sociedade mais atrasada ou para a mais evoluída. Muda talvez a forma de criminalidade, a forma de corrupção, a forma da maldade ou da bondade, mas os níveis são praticamente os mesmos. E é importante que se fale isso, porque há povos que se sentem inferiorizados sem razão. Há pessoas que muitas vezes ficam pessimistas com sua própria terra, achando que há outros povos que seriam mais adiantados, e não existem. No final está todo mundo, me perdoe pela expressão, no mesmo nível de atraso. É a mesma humanidade que ainda tem muito a evoluir, é a mesma no mundo inteiro, no final das contas. Isso me chama muita atenção também, porque o Pedro, ele é o desembargador Pedro Feorrosa, ele tem uma
uma grande conexão com o avanço da tecnologia. Isso é conhecido, isso inclusive lhe proporcionou boas experiências, boas práticas na sua atividade no judiciário. Mas eu percebo também nas suas colunas que você chama a atenção algumas vezes para quê? Para o que, apesar do avanço tecnológico, né, você vê que o homem consegue fazer, a humanidade consegue fazer grandes feitos tecnológicos, porém certos problemas básicos e elementares não são resolvidos. Essa é a percepção? Isso. Vamos a algumas notícias, alguns elementos. A gente às vezes fica desanimado com a pobreza no Brasil. Certo. E se eu lhe disser que 49 milhões de norte-americanos só conseguem dormir com algo na barriga por causa do auxílio governamental? 49 milhões de americanos? 49 milhões. A falta de humanidade é a mesma ao redor do mundo. Muda de figura, muda de endereço, mas é a mesma. Fala-se muito de tortura. Eu sou um dos mais indignados com a questão da tortura no sistema carcerário. Que dizer de um preso condenado à morte lá nos Estados Unidos, que a minutos da execução foi constatado doente mental. Ele foi enviado a um hospital para ser devidamente tratado até o ponto em que ele compreendesse que seria executado, e aí o foi. O que dizer do sistema punitivo que acontece nas prisões japonesas? A cada dia é constatada uma cena que aqui no Brasil seria equiparada à tortura. Um preso que comete algum ato dito de indisciplina é amarrado com as mãos para trás e assim fica 24 horas, inclusive para se alimentar ou ir ao banheiro, segundo eu li em jornais japoneses. Em que isso difere das nossas prisões? Então é uma reflexão que nós temos que fazer sobre a quantas anda, afinal, a humanidade. Há também lá na Arábia Saudita o caso da pessoa condenada à morte, que aos pés do cadafalso ele seria enforcado, teve um infarto. E aí levaram ele de ambulância para o hospital, trataram, fizeram intervenção, tudo certo, recuperaram, devolveram ele à saúde para então executá-lo. Em que isso difere do exemplo que nós vemos nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Enfim, essa viagem pelo mundo que a tecnologia proporciona, um exercício impressionante. E ao mesmo tempo, Pedro, eu observo uma forte, vamos dizer assim, brasilidade nas suas intenções, nas suas convicções. Uma coluna recente que você escreveu, 2 domingos atrás, em A Tribuna, se eu não me engano, você falava que muitas vezes nós conhecemos mais sobre os atores e as atrizes americanas do que sobre a Amazônia, propriamente dito. Que conclusão você chega sobre isso? O brasileiro muitas vezes saber tão pouco sobre o Brasil, e como é que se pode fazer para tentar aumentar essa brasilidade? Eu vou começar citando uma notícia que eu li há 22 anos. Uma notícia que eu li sobre um relatório feito pelo Conselho de Inteligência norte-americano relativo a cenários para o mundo de 2020. Um estudo detalhadíssimo. Em função dessa notícia eu consegui localizar o estudo, baixei, eu tenho arquivado até hoje. Um estudo muito detalhado que analisava até a questão das mulheres no processo de paz do Oriente Médio. Elas tenderiam a exercer um papel mais importante, mais relevante, o processo de paz, em função disso, tenderia a ser facilitado. Um estudo fascinante. Sobre o Brasil, que à época se julgava um emergente e que estava buscando uma integração com Rússia, Índia e China. E os norte-americanos disseram que era apenas uma ilusão. O Brasil não tinha, como ainda não tem, condições tecnológicas para equiparar-se à Rússia, à Índia e à China. São 3 países que dominam a tecnologia nuclear em toda a sua extensão, que dominam tecnologia espacial, microeletrônica, e eles apontaram então que nós somos ainda montadores de calculadora de bolso. O Brasil não tem ainda, na era da eletrônica, uma única fábrica de chips. Esse foi o lado ruim. Agora tem um lado bom. Eles falaram que a partir de 2020, o Brasil seria o maior exportador de alimentos do mundo e um dos maiores de petróleo. Isso geraria uma chegada de riquezas tal que possibilitaria o crescimento econômico, que ensejaria, por sua vez, que até 2030 o Brasil estaria com os padrões de vida da Europa e Estados Unidos. Perfeito. Desde que, e aí veio o dever de casa, desde que até 2020 nós reduzíssemos a níveis normais
os índices de criminalidade de rua e corrupção instalada no poder público. Alertou-se então que se o Brasil falhasse nesse dever de casa, tenderia a desperdiçar a maior parte das riquezas que chegariam e a um ponto tal que se transformaria em um país dividido, conflituoso e dividido, porém rico. O que nós vimos ao longo dos últimos 22 anos? Nós vimos que as transnacionais, acreditando nesse relatório, compraram entre 60% e 80% do nosso agronegócio. Nós vimos que as transnacionais, acreditando nesse relatório, compraram uma vasta parcela do nosso petróleo, inclusive o pré-sal. Já estão explorando o litoral brasileiro intensa e extensamente. E nós vimos que ao longo desses 22 anos, o trabalho de combate à criminalidade de rua e à corrupção instalada no poder público foi sendo dificultada, foi sendo obstaculada, e hoje nós temos então um país dos mais divididos, dos mais polarizados do mundo. O que eu quero dizer com isso? Quem se limita ao noticiário do hoje vai achar que nós estamos em um país sem esperança, sem salvação. Agora, se você adquirir o hábito de todos os dias buscar informações ao redor do mundo, até sobre o Brasil, perceberá com facilidade que nosso país tem um potencial incrível, nosso país tem um dos povos mais criativos do mundo, nosso país tem um dos povos mais entusiastas da tecnologia do mundo. Vou lhe passar um número: 94% dos brasileiros querem o avanço, querem mais tecnologia, contra, por exemplo, 28% dos japoneses e 34% dos norte-americanos. Essa pesquisa foi publicada no ano passado. Nós temos um povo que é empreendedor. Aqui o índice, a densidade de empreendedorismo supera até a dos norte-americanos. Então nós temos um país fabuloso. Só está faltando que os brasileiros se reencontrem, se organizem, entendam o que se passa aqui nessa terra e comecem minimamente a marchar para frente. Pouco tempo e com pouco esforço, nós chegaremos a um Brasil muito melhor, tenho certeza. E você também, Pedro, me chama a atenção o seguinte: você também teve contatos, assim, inclusive quase como um pesquisador com outros países, né? Você viaja muito, você tem contatos até para sua atividade jurídica. Existe algum país assim que você pensa que o Brasil poderia extrair boas lições? Se tivesse que escolher um país no mundo, algum país daria boas lições no sentido de organização, de combate à corrupção, enfim, de organização da sociedade? Nominaria 2 países, Japão e Suíça. Por quê? Não são países perfeitos, têm lá suas falhas, têm seus problemas de corrupção. A Suíça começou a implementar há algum tempo um sistema interessante que elimina a figura do mandatário único. Então eliminou-se lá, por exemplo, a figura do prefeito. Não há o prefeito. Há um colegiado, são 7 pessoas que por maioria decidem sobre a administração da cidade. Não há o governador. Há um colegiado que por maioria decide sobre o que vai acontecer no estado, no caso lá no cantão. E assim também a nível nacional. O Congresso suíço escolhe 7 pessoas que serão o colegiado responsável por ser o poder executivo, a liderança do poder executivo. Eu achei esta uma abordagem inovadora a nível mundial em relação à questão da democracia. Simplificou-se muita coisa e eliminou-se muito dos malefícios que o ocupante único de um cargo, se não estiver preparado, se não estiver vocacionado para aquele cargo, pode causar. Então esse é o primeiro exemplo que eu citaria. Um segundo vem lá do Japão. Aconteceu de um ministro de Estado receber de uma empresa um jogo de tacos de golfe e uma passagem de avião para disputar um campeonato. Foi só isso. Não houve milhões em oferta, nada. Foi apenas um jogo de tacos de golfe e uma passagem de avião. Denunciou-se isso para o público. Ele se defendeu dizendo que a empresa que havia dado o jogo de tacos de golfe e a passagem de avião não tinha nenhum contrato com o ministério que ele administrava. Mas ele admitiu que poderia vir a ter. Então esse senhor e o empresário que deu a ele os tacos de golfe e a passagem
em coisa de 3 a 4 meses já estavam julgados, irremediavelmente afastados da vida pública, e os 2 condenados a uma pena de prisão que cumpriram. Então eu vi aí, nesse episódio, uma prática salutar de responsabilização da autoridade, mas igualmente de responsabilização de todo e qualquer denuncismo, venha de onde vier. Eu vi aí um amadurecimento social incrível. É um exemplo que dignifica, que honra o Japão. E com relação à Suíça, retorno agora, a criação dos colegiados é uma experiência que até aqui os jornais de lá têm repercutido positivamente e que valeria a pena a humanidade acompanhar e meditar a respeito. Pedro, não pode deixar de perguntar, desembargador, sobre a questão de como a tecnologia ela auxiliou e auxilia também na sua atividade jurídica, né? Você teve uma série de iniciativas importantes sobre isso. Como é que a tecnologia pode auxiliou essa questão também no Poder Judiciário? A resposta vai surpreender muita gente, talvez até o amigo. Eu fui um dos pioneiros no mundo na utilização da programação da inteligência artificial para a confecção de decisões jurídicas. Eu apresentei programas de computador de minha autoria nessa área nos Estados Unidos, Suécia, Reino Unido e Austrália. Ao longo de toda a minha carreira, privilegiei a tecnologia e hoje, por coincidência, eu sou o responsável pela área de tecnologia da informação lá no Tribunal de Justiça. A tecnologia para o Poder Judiciário é apenas um quebra-galho. Não está nela a solução para os problemas do Judiciário a nível mundial. Não me refiro apenas à justiça brasileira, não. Vamos agora explicar o porquê. Imagine que eu esteja respondendo por 2 juizados. Eu, como juiz do primeiro juizado, preciso de uma informação sobre um processo que está no segundo juizado. Eu não posso atravessar o corredor, pegar a informação e juntar no processo. Não posso, eu sou proibido por lei. Se eu assim agir, serei até processado, porque eu estou correndo atrás de informações sem controle, de uma forma, vamos dizer assim, sem acompanhamento, de uma forma afoita. Então eu tenho que mandar uma informação, um pedido de informações, um ofício de minha pessoa para mim mesmo, pedindo que eu me informe. Um ofício para você mesmo, né? Deixa bem claro. Pedindo que eu me informe sobre aquele processo que está lá no outro juizado. Aí, logo depois, eu vou lá para outro juizado, receba o meu ofício, que eu enviei para mim mesmo, defiro aquilo que eu pedi à minha pessoa, mando uma resposta, me informando sobre aquilo que eu pedi. E eu gosto muito da conclusão desses ofícios, quando eu digo que estou sempre à minha disposição quando de mim eu precisar. Parece uma piada, mas isso acontece não centenas, milhares de vezes, todos os dias nesse país. E aí eu lhe faço uma pergunta e faço a pergunta a cada pessoa que esteja nos assistindo. Adianta trocar uma carta para si próprio por um e-mail para si próprio? Eu acho que a situação fica muito mais humilhante porque nos coloca em contraste com as possibilidades desse terceiro milênio. Neste momento eu estou coordenando, estou ajudando a virtualização dos processos no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Nós já estamos na reta final dos processos de natureza civil e esse ano começaremos os criminais. E eu não tenho condições de impedir que amanhã um juiz envie um e-mail para si próprio. Essa é uma questão muito mais de fundamentos do funcionamento do que propriamente das ferramentas que você tem à disposição, né? E aí, se alguém me perguntar qual é a sua sugestão para resolver este problema, que é um problema mundial, e a resposta também chocará. Eu defendo o fim do juiz como nós o conhecemos. O juiz é um ser humano, falível, acorda de bom humor um dia, de mau humor no outro. Há inclusive um ditado americano segundo o qual justiça é o que o juiz comeu no café da manhã. Alguém lá nos Estados Unidos teve uma ideia de fazer uma pesquisa sobre o desempenho dos juízes ao longo do dia e constatou-se que o último réu, aquele que está sendo ouvido a poucos minutos da hora do almoço, quando os níveis de açúcar no organismo já começam a baixar, quando o cansaço começa a se instalar, e nós estamos falando, repito, de seres humanos.
Esses réus têm as penas mais pesadas. Alguém poderia dizer, mas é a justiça dos homens. Perfeitamente. Desde que não seja eu ou você, ou quem estiver nos assistindo, a estar lá na frente e receber a pior pena. O que eu sugiro? Que nós tenhamos processos mais simples, mais orais, mais fáceis de a população entender e, ao mesmo tempo, julgados não por um juiz, mas por colegiados. De uma forma oral, rápida, mais segura, são colegiados, de uma forma que proporcionaria à população um melhor entendimento do que é o judiciário. É o que eu defendo. A questão da tecnologia está apenas sendo útil para prolongar artificialmente a vida de uma estrutura, de um corpo, de uma instituição que funcionalmente já morreu há muito tempo, já é incompatível com as necessidades do momento histórico, e isso já há alguns anos. Você coloca uma questão muito importante, que não se pode ver a tecnologia como uma panaceia, uma solução para todos os males, se a própria estrutura não estiver navegando a esse favor, não é isso? Então, assim, não importa o que você tenha de instrumentação, se você não muda a forma de agir, a forma dessa estrutura. É isso mesmo, então? A mudança não há que ser tecnológica. A mudança há que ser de mentalidade, há que ser até mesmo de espiritualidade. É uma mudança que parte do reescrever, desde as fundações, uma instituição que há mais de 2000 anos funciona praticamente do mesmo jeito. Eu costumo fazer uma comparação do nosso sistema jurídico com aquelas mobílias de madeira, imensas, madeira maciça, que ornamentavam as casas dos nossos ancestrais. Mobílias belíssimas, entalhadas, resistentes, mas que não cabem nos nossos modernos apartamentos. Não é possível subi-las pelo elevador, elas não cabem na sala, não cabem nos quartos. E aí começa a angústia. Aquelas mobílias são repositórios de memórias dos nossos antepassados. A gente não quer se desfazer delas. Por outro lado, a exigência do tempo moderno não permite que elas nos acompanhem. Chega um ponto, então, que você vai ter que se libertar do passado e comprar uma mobília mais moderna. É exatamente o caso do nosso sistema jurídico. Há 2000 anos funciona do mesmo jeito. E nós estamos presos emocionalmente a toda essa carga que nós recebemos. Uma carga que já vem lá de Roma, às vezes até da Grécia. Uma carga muito antiga, milenar. Nós não queremos partir rumo ao novo, mas já passou da hora de partirmos rumo ao novo, de reescrevermos do marco zero até o final a nossa instituição. E o ponto de partida, ao meu ver, é redefinir o juiz. É nós darmos vazão, darmos prevalência a colegiados, eliminando a figura, a decisão de um só. A decisão de um só, a história já provou que é excessivamente, imprudentemente sujeita a falhas que não são humanas. Eu erro, todo mundo erra, cada ser humano erra. E isso, quando a gente fala de definir sorte do semelhante nosso, é perigoso. Você sente dentro do judiciário, com essas renovações que acontecem normalmente, né, novas cabeças, novas mentalidades entram, uma certa adesão a uma transformação, ou isso é muito lento? Eu sinto uma percepção de que aquilo que nós chamaríamos ponto de ruptura já está próximo ou já chegou. Qual é a realização de um cineasta? Ver o seu filme sendo exibido em uma sala de cinema. Qual é a realização de um editor de jornal? Ver uma pessoa na praça lendo aquele jornal com satisfação. Qual é a realização de um cantor, de um compositor, vendo a sua música suavizando a vida de tantos semelhantes? De um médico, ver uma pessoa que ele curou andando ali na rua. Cada um de nós, seja da profissão mais simples à mais sofisticada, nós temos que ter uma realização. E o juiz simplesmente não está conseguindo ter essa realização no seu cotidiano por conta do nosso sistema processual, por conta do nosso sistema burocratizado, por conta dos mecanismos de prestação da justiça. A gente quer, mas não consegue. Isso é frustrante. A gente vai julgar um processo criminal de uma pessoa que está presa
já se vão aí 8, 9 anos sem julgamento. E é uma pessoa sobre a qual pairam suspeitas terríveis. O que fazer? Isso nos causa angústia, não realização profissional. E de quem é a culpa? De um sistema que ao redor do mundo, eu não estou criticando apenas o sistema judicial brasileiro, é um mundial. É um sistema que ao redor do mundo já não funciona bem. A quem disser que esse meu olhar é muito visionário, eu vou responder com um tribunal que eu visitei certa vez lá em Luxemburgo. É o Tribunal das Comunidades Europeias. Cada país da União Europeia manda para lá um juiz. Aqueles juízes ouvem as partes, fecham as portas, discutem entre si de uma forma informal, chegam a uma conclusão, abre-se a porta, um deles é selecionado então para comunicar. O tribunal decidiu desta forma. É proibido dizer se foi por maioria, se foi unânime, o que cada um falou, quem mencionar o que houve na sala de julgamento chega até a perder o cargo. Então é um tribunal que tem funcionado, tem orientado a União Europeia, não é um tribunal perfeito, mas é uma evolução. É um tribunal que acabou com o risco do julgador singular, é um tribunal que acabou com muita burocracia, é algo a ser estudado. Ele funciona na Europa, já se vão aí 40 anos e funciona bem. Seria um passo à frente. Eu tenho convicção que eu morrerei sem ver esse novo judiciário surgindo, porque a humanidade ainda está muito amarrada, muito presa ao passado. Mas eu não tenho a menor dúvida de que aquele ponto de crise, aquele ponto que inviabiliza a economia, que inviabiliza a segurança pública, aquele ponto de crise está muito perto de se tornar visível ao redor do planeta. E aí eu acredito que partir-se-á para algo novo. A impressão que eu tenho na minha experiência aqui como jornalista e da sua fala é realmente que um adversário é que a burocracia ela se autoalimenta, né? A burocracia ela cria formas de permanecer. É mais ou menos isso, não é? Eu tenho legitimidade para fazer esse comentário porque em minha própria família 2 pessoas foram assassinadas pelo crime organizado e os 2 processos prescreveram. Então, quando eu falo que a nossa justiça não está compatível com a necessidade do momento histórico, eu sei precisamente do que estou falando. Eu estou no Tribunal de Justiça há 28 anos, não raras vezes eu pego habeas corpus de pessoas que estão há 8, 9 anos presas sem julgamento. Se essa pessoa for inocente, a vida dela já terá se esvaído. E se essa pessoa for culpada, ela terá deixado de cumprir pena num estabelecimento muito menos desumano ou mais humano, ela terá perdido uma série de oportunidades de reinserção na sociedade por causa da morosidade. E o que causa a morosidade? É o ofício para si próprio, é a burocracia, é o excesso de carimbo. Carimbo esse que está na mentalidade não é só do judiciário, não, do povo. Certa vez no TRE, quando eu assumi a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, no primeiro dia entraram lá os funcionários, dizendo, olha, nós temos que preencher aqui os documentos, não sei mais o que lá, precisamos de um comprovante de residência. Mas eu sou eleitor cadastrado no sistema da Justiça Eleitoral e eu tenho que fornecer um comprovante de uma empresa privada. Não, mas acontece que tem resoluções, tem leis, tem normas e tal. Bom, tá certo, então tá aqui o comprovante. Eu tinha uma conta de telefone. Aí a exigência é a seguinte, tem que ter um título de eleitor. Mas escuta, eu tomei posse aqui no Tribunal Regional Eleitoral, evidentemente eu sou eleitor. Não seria diferente. Evidente, eu estou cadastrado. Não, mas tem que ter o título. Essa é a realidade do serviço público brasileiro, essa é a realidade das repartições do Brasil, da justiça do Brasil. É a realidade, inclusive, de muitas empresas privadas brasileiras. É uma realidade terrível. Computador não muda isso. Há que se mudar a cabeça das pessoas. Eu observei que você conversa muito com você mesmo através de documentos, então, né, Pedro? Os casos que você contou. Pedro, eu queria agradecer a presença do desembargador Pedro Walsfel Rosa, nossa conversa maravilhosa, e já fica de pronto um convite. Gostaria de convidá-lo a retornar aqui, porque a quantidade de assuntos podem ser muito educativos, no sentido de que nós podemos caminhar para uma sociedade menos burocratizada, mais eficiente, mais tecnológica e com mais brasilidade. Eu queria agradecer a sua presença, Pedro.
Seja eu a agradecer a honra, a oportunidade do convite. Estar aqui na tribuna é para mim uma alegria. É uma alegria, inclusive, que já vem do meu saudoso pai, que trabalhou aqui na tribuna durante vários anos. E renovo a cada pessoa que esteja nos assistindo o convite. Comece, assim como quem não quer nada, a dar uma olhada nos jornais que estão ao seu lado aqui em Vitória, mas também nos jornais que estão lá longe, a fim de conhecer outros povos e outras realidades. Sairá disso muita fé, tanto na humanidade como no Brasil. Muito obrigado, Pedro. Esse foi mais o Estúdio Tribuna Online. Muito obrigado pela audiência.